Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 12 do segundo trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista para adultos da CPAD. Lição que tem como título Criando Filhos Saudáveis. Texto áureo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 40 e versículos 42 ao 52. A introdução diz assim: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai adotivo José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder, pela obra do Espírito Santo de Deus. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Nós vamos estudar o desenvolvimento de Jesus dentro da família, do contexto familiar da casa de José e Maria. Tópico 1, uma família normal. Subtópico 1, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Veja Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 5. Eles eram da raiz de Jessé. Isaías, capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso no texto de Mateus. E José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, o texto bíblico deixa bem claro que José só teve relacionamento íntimo com Maria após o nascimento de Jesus. Subtópico 2, os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Lucas 2, versículo 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, cujos nomes são Tiago, José, Judas, Simão e, pelo menos, mais de uma irmã. Veja Marcos, capítulo 6, versículo 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e, por isso, o rejeitavam. João, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, seu meio-irmão, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Veja, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Tópico 2, o modo de criação de Jesus. Como Jesus foi criado? Subtópico 1, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, ele era um filho que teve um nascimento diferenciado, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria.
Por isso que ele era, nesse sentido, né, considerado uma criança especial. José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele, Jesus, seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Então, Jesus, como criança, adolescente e jovem, teve um desenvolvimento como as outras crianças judias, da época que ele viveu. É claro que Jesus, ele tinha algo especial, né? Como já falamos aqui. Mas assim, em termos de desenvolvimento do ser humano, da parte humana, porque ele era 100% Deus, 100% homem, 100% humano, esse desenvolvimento dele foi igual ao das outras crianças daquele período histórico. Subtópico 2. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado numa manjedoura. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para ser circuncidado e lhe deram o nome de Jesus. Ele teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Voltou mais tarde. Então veja bem, ele era uma criança que dependia dos seus pais ali no começo, quando era criança, aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar, dar seus primeiros passos, normal, como outra criança qualquer. Até os dias atuais, qualquer criança é criada assim, né? Primeiro nasce, aí é cuidada pela sua mãe, aí tem a fase de amamentação, depois, né, o período de que ele aprende a engatinhar, a andar, a falar. E isso Jesus passou por todo esse processo, né? Como um ser humano normal, ser humano comum, né? Como outro qualquer. Isso aí não há diferenciação alguma, né? Pelo fato dele ser um filho de Deus que nasceu no ventre de Maria, que ele seria diferente nesse aspecto. Embora talvez alguns mais voltados para o misticismo acreditem que Jesus era diferente até na sua infância, né? Não. A Bíblia não dá nenhum respaldo para esse tipo de pensamento, porque senão, se a humanidade de Jesus não fosse completa e perfeita, ele não seria, não teria condição de executar o plano salvífico em favor da humanidade. Ele precisava ser realmente um ser humano completo. Subtópico 3. A adolescência de Jesus. O texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Com 12 anos, Jesus teve uma experiência em Jerusalém, conversando com os doutores da lei. Veja Lucas 2,46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Em hebraico é bar mitzvah. Jesus foi lá em Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Os pais foram embora, mas Jesus ficou no templo conversando e discutindo com os doutores da lei, que estavam maravilhados com sua sabedoria. Então, ali só contextualizando, os pais de Jesus, José e Maria, e também os outros familiares, subiram a Jerusalém para participar da Páscoa. E quando voltavam, e achando que Jesus estava no meio dos familiares e dos amigos, descendo, voltando ali para a cidade que eles moravam, em Nazaré, eles perceberam depois de 3 dias que Jesus não estava no meio dos familiares.
Então eles voltaram para Jerusalém e lá chegando, depois de um tempo, procurando, encontraram Jesus lá no templo, conversando e debatendo com os doutores da lei, que estavam maravilhados com a sabedoria daquele garoto de 12 anos. Talvez acima da média, obviamente, né, que Jesus era já nessa idade e tinha um conhecimento bem aprofundado, né, das coisas espirituais. Parte por ele ter sido bem instruído por José e por Maria, obviamente, né, que ele teve um aprendizado com seus pais, mas também pelo fato dele ter uma capacitação que era abençoada, digamos assim, né? Uma capacitação abençoada por Deus, uma capacidade de absorção de conhecimento que ele tinha, mas também como um ser humano. Uma capacidade que o Espírito Santo lhe concedia para ele aprender sobre a Torá, sobre o que a Torá realmente significava, e etc, etc. Subtópico 4. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Os estudiosos dizem que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então esse é um período dos 12 aos 30 anos de idade que tem poucas informações e algumas informações extra-bíblicas, fora da Bíblia, que alguns falam, né? Tem até alguns que dizem que Jesus esteve na Índia, mas é tudo especulação. Tudo é especulação e eu acredito que não, acredito que Jesus ficou ali com a família dele. Apenas que não há um registro na Bíblia sobre esse período dos 12 aos 30 anos de idade, quando Jesus, com 30 anos, começa o seu ministério terreno, começa a pregar o evangelho do reino. Neste momento, a Faeste Academia tem uma mensagem importante para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar na aba Faeste Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito.
E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Subtópico 1. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, na sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Lucas 2,52. Então, é claro que Jesus, como uma criança judia, hebreia ali daquele período histórico, ele, como já falei antes, ele foi criado normalmente, né? Ali aprendeu a ler, a escrever, lia a Torá, conhecia, né, a lei mosaica ali, talvez os livros do Antigo Testamento, mas ele tinha, obviamente, uma capacitação, uma sabedoria, né, dada por Deus, obviamente, né, que ele conseguia apreender melhor ou mais rapidamente o conhecimento que lhe era passado. Mas assim, a parte humana de Jesus, igual a das outras crianças, né? Só que a gente, como até hoje nós temos isso, né? Tem criança que aprende mais rápido, que consegue se desenvolver mais rapidamente do que outras, esse tipo de coisa. E Jesus realmente era, nesse aspecto, ele era muito inteligente e tinha uma sabedoria para aplicar os princípios da Torá, da palavra de Deus ali do Antigo Testamento. Isso aí é, sem sombra de dúvidas, uma capacitação dada por Deus para o Senhor Jesus enquanto crescia, né? Criança, adolescente e jovem. Subtópico 2. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Então Jesus tinha o corpo físico ali como das outras crianças, adolescentes e jovens. Não tinha nada diferente disso. Ele era saudável, certo? Seguia ali a dieta dos judeus, não comiam determinado tipo de carnes e procurava viver de acordo, obviamente, com ali a lei dietética da Torá, né, que é o Pentateuco, né? A gente chama de Torá para os judeus e Pentateuco são os 5 primeiros livros de Moisés ali que estão no nosso Antigo Testamento. Subtópico 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvi-lo falar do reino de Deus. Então, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Essa consciência da missão que ele tinha recebido da parte de Deus de ser o salvador da humanidade caída, da humanidade, né, perdida. Então, Jesus foi crescendo, né, nesse conhecimento, dessa missão que ele tinha recebido da parte de Deus, que ele tinha que cumprir. Que no tempo determinado por Deus, ele ia começar o seu ministério aqui na Terra. Ele ia crescendo cada ano que passava, cada dia que passava, ele ia, né, tomando uma consciência cada vez mais forte, né, mais desenvolvida sobre essa missão. E a graça diante dos homens, porque ele, como ele falava palavras de sabedoria, que
outros homens não falavam, e era uma sabedoria que vinha da parte de Deus, ou seja, uma sabedoria sem estar misturada com as coisas humanas. Então isso obviamente que atraía as pessoas para ouvi-lo falar, para ouvi-lo pregar, para ouvi-lo ensinar. Então Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Subtópico 4, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Então, considerando como José e Maria criaram Jesus e propiciaram o ambiente adequado para que ele crescesse, tanto na parte emocional, na parte social e na parte espiritual, nós aprendendo isso com os princípios que nós encontramos ali, nos textos bíblicos, principalmente ali no Evangelho segundo Lucas e nos outros evangelhos também, nós vemos como é que José e Maria trataram a criança, e o adolescente e o jovem Jesus. Nós podemos trazer esses princípios para a criação dos nossos filhos hoje. Todos os pais cristãos podem aprender a como tratar os seus filhos da melhor maneira, com equilíbrio e bom senso, para que eles se desenvolvam, principalmente na parte espiritual, na parte emocional também, que é muito importante, e na parte física. Também não podemos achar que a parte física também é inferior, porque isso aí pode realmente ser muito bom para o futuro dos nossos filhos. Muito bem, estamos chegando à conclusão desta lição. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ensino da Palavra de Deus. E comente também o que você está achando dessas videoaulas. Vamos crescer juntos aqui no canal da Faeste Academia para expandirmos e espalharmos o ensino cristocêntrico, baseado, fundamentado na palavra do Senhor Jesus. Conclusão diz assim: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor Jesus foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Então, a família de Jesus é exemplar nesse sentido, porque eles propiciaram o ambiente propício, um ambiente saudável, equilibrado, para que o seu Jesus crescesse e se desenvolvesse. E Jesus também, como filho, ele foi exemplar, porque ele respeitou os seus pais, ele foi sujeito, obediente às ordens de seus pais e, ao mesmo tempo, se desenvolveu dentro da missão que Deus lhe dera. Muito bem, estamos chegando ao fim desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.